É isso. Estamos no ar? Estamos no ar. Saudações, eu sou Jonatas de Matos. Aqui do meu lado, de cá, está o Gustavo Salgado. E nós estamos aqui para poder apresentar a nossa terceira mesa, né? Sim, nossa terceira Sobre mesa. sobre como escutar imagens, como escrever imagens. Na primeira foi como escutar imagens, depois como reescutar imagens, e agora como escrever imagens. Estamos muito felizes em poder participar desse evento que celebra os 75 anos da UFBA, o Congresso UFBA 75 anos, e nos interessa muito abrir uma discussão porosa, né, sobre artes, tendo eu como pesquisador de artes performáticas e Gustavo, crítico e pesquisador das artes visuais. A gente tem feito diversos encontros para poder aprimorar, né, essas investigações e reencontrar também as subjetividades. Bom, primeiro eu gostaria de comentar, antes de comentar um pouco sobre como foi esse nosso encontro. Ele tem um caráter de revisão também, e um caráter também de abrir horizontes para os nossos novos encaminhamentos nas artes, né? Até também contextualizando com esse período pandêmico, que o consumo de arte mudou, reatualizou, e, as adaptações com as atividades remotas e diversas outras questões. Antes das nossas primeiras mesas, né, como reescutar imagens e como escutar imagens, sendo que a primeira foi analógico, que aconteceu na escola de dança, tivemos a oportunidade de começar essa incursão juntos num colégio oficina, no 23º Congresso de Estudantes do Colégio Oficina, e lá debatemos sobre o tema Fronteira das Artes. E na época eu não tinha ainda ingressado no mestrado em dança, né? Hoje eu sou mestrando em dança, com o tema as fronteiras entre dança e luta. Mas esse tema já me atravessava, e nesse congresso eu relacionei sobre onde é que começava uma e terminava a outra, imaginando que faz parte de qualquer aluno de ensino médio, fundamental, imagens de luta e imagens de dança. E aí, durante a minha apresentação, eu fiz uma pequena performance dançando com espada. E aí foi muito legal, porque os estudantes eles acharam bem interessante essa dissonância, né? De uma certa dissonância cognitiva, você perceber uma pessoa dançando com a espada, sendo que em alguns lugares do mundo isso já é até comum, né? Tipo, algumas danças da Europa, algumas danças chinesas já trabalham com essa perspectiva, mas o nosso imaginário... Pedir licença para interromper um pouquinho. Eu acho uma coisa muito bacana que você fez também, foi trazer para esses estudantes lá, em loco, na sala, a materialidade dessa expressão artística que você estava apresentando. Porque enquanto eu fiquei mais numa parte teórica, crítica, histórica da arte, você trouxe de corpo presente, você presentificou essa arte performática, você apresentou movimentos, repertórios, coreografias, improvisações. Então eu acho que também teve essa experiência do encantamento, do maravilhamento como artista de corpo presente, materializando esses incômodos, essas experiências todas para os alunos. Eu acho que também foi uma coisa bem diferencial no seu trabalho lá com eles. Foi muito bacana mesmo, assim, e até talvez revisando esse evento, eu me lembrei da recente conversa com Marina Andraus, né? No evento que eu estou coordenando com o Bel,
que Gustavo tá participando, né? Provavelmente a participação de Gustavo já vai estar online no canal da Escola de Dança da UFBA. Nós Então uma conversamos coisa sobre... também, a gente pode falar mais para o final, se couber, mas assim, uma espécie de cápsula do tempo isso. Porque nós estamos gravando no início de novembro, então essa live encerramento do evento de juntas, danças e marcialidades, duetos e duelos, eu acho que eu falei errado, você me corrige, vai já ter ido para o ar, e quando isso daqui em dezembro tiver online, estiver disponível, vai ser uma espécie de o que veio primeiro, sabe? Então vai ser bem interessante pensar isso. Que agora a gente está gravando antes, mas no futuro isso vai ser posterior ao encerramento. Então não deixem de conferir lá o evento. Qual é o mesmo nome, Juntas? Que eu com certeza eu errei. Duelos e duetos, Duelos e duetos. marcialidades na dança. E tá todo no... Tem uma playlist no canal da Escola de Dança, da UFBA. E aí tem muitas pessoas, muitos convidados legais. Foram 6 lives conversas e 2 oficinas de dança para artistas marciais e de artes marciais para dançarinos. E nessa live que a gente teve com Marina Andraus, que é uma pesquisadora uma artista marcial que é pesquisadora em dança também, ela falou sobre a dança, as artes marciais, o teatro e a música como artes da presença, né? Artes presenciais. E poder mediar esse assunto, né, da fronteira entre as artes com uma certa presença colabora muito, inclusive, para poder a gente transitar, né, justamente essas fronteiras. Então, a gente teve esse esquenta no Conesco, e que também Gustavo a participação dele foi também muito legal, porque ele mostrou diversas reverberações curiosas da história da arte, como a onda, né? A onda que gera os emojis, de onda do WhatsApp, né? Então você vê como as imagens se reformam ao longo do tempo, né? Do tempo e das mediações, né? Das semioses. Se você quiser comentar um pouco sobre como foi, eu também estou... Foi muito bacana porque a gente tinha também o interesse de trazer uma aproximação com algumas questões que a gente já estava pesquisando, mesmo que, por exemplo, ainda não tivesse ingressado no mestrado, mas você já estava em alguns estudos avançados que culminaram no seu projeto de mestrado, no seu ingresso posteriormente. Então, nós, como pesquisadores, como pós-graduandos, em estágio de pós-graduação, a gente tem algumas reflexões próprias, alguns objetos de interesse, de análise, que a gente vai se especificando com o tempo, que é natural. E eu queria também trazer uma aproximação com estudantes que não eram nem secundaristas ainda, estavam terminando o ensino fundamental 2, o 9º ano, o antigo 8ª série, que na nossa época era 8ª série. Então eu trouxe algumas questões que talvez para o pessoal que esteja em estágio pós-doutoral, professores consolidados fora da arte, acho talvez uma coisa meio simples, meio banal. Como, por exemplo, a reverberação das gravuras japonesas, da grande onda de Kanagawa, do Hokusai, na Noite Estrelada de Van Gogh, por exemplo. E como o Van Gogh ele devorou essa grande onda de Kanagawa do Hokusai e imprimiu, digamos assim, através de sua pincelada, de sua marca, nessa Noite Estrelada, em sua obra icônica, mas também essa grande onda de Kanagawa está presente no emoji de onda no WhatsApp. Então, a história da arte chega até nós de maneiras diretas ou indiretas, como reproduções ou fotografias ou várias formas de representações dessas obras, não só pinturas, esculturas, mas outras formatações artísticas, mas também em outros elementos da cultura, como o emoji de WhatsApp na ponta dos nossos dedos. Então, eu tentei trazer essa aproximação. Que Gustavo veio com uma meia, com a meia da Noite Estrelada. Da Noite Estrelada também, tipo, mostrando que as reverberações são infinitas, né? E aí, esse foi o começo de uma parceria que, assim, que tem a ver muito com o caráter da nossa amizade. É quase a nossa presença em eventos, tanto na UFBA quanto nesse colégio oficina, é bem a marca do caráter da nossa amizade, assim, de eu e Gustavo, né? A gente
A gente gosta muito de poder refletir sobre isso e poder trazer isso para a UFBA, para o Colégio Oficina. Tem sido muito, muito legal. E aí aconteceu da gente ter a oportunidade de trazer esse tipo de reflexão também para o Congresso da UFBA de 2019, na época presencial. E foi muito legal, porque o público foi diverso, assim, teve acho que foram umas 5 pessoas, mas foram cada pessoa tipo, tinha uma perspectiva completamente diferente, assim, alguns eram da pedagogia, outros eram de artes visuais, outros eram de dança mesmo, e a gente refletiu sobre essa, a gente foi ainda um pouco mais fundo nessa fronteira, assim, tanto nas questões que a gente trouxe no Conesco, quanto em coisas que, por exemplo, aspectos de visualidade na história da dança e das artes visuais, o balé triádico da Pina Bausch, como as coisas vão se encontrando, assim, o John Cage, ao longo da história da dança e das artes visuais, muito dessas, a própria instituição da performance dentro das artes visuais. Isso foi colocando a produção artística ao longo do século XX num lugar bastante de fronteira, assim. E assim, a nossa foi um período em que a gente, claro que era uma mesa muito mais porosa, assim, não era tanto uma apresentação, mas era mais uma conversa mesmo, que a gente tinha algumas coisas que a gente levava para refletir, né? Refletir uma pauta. E foi muito legal também a gente perceber essa primeira entrada numa mesa específica para conversar sobre isso, assim. É interessante, vou puxar aqui o gancho, vou fazer uma coisa assim, por favor, me desculpe, não leve para o coração. Você fez um pequeno deslize, uma pequena confusão, e é ótimo também. O balé triádico é da Bauhaus, que é uma escola de artes, isso, de design da Alemanha, do início do século. E Pina Bausch já é uma coisa do final do século XX. O pessoal de dança... Mas... O pessoal de dança nem pode me ouvir isso, que eu sou mestrando em dança e eu falei, mas Bausch, Bauhaus, termina... E essa é uma coisa muito democrática, que você ia conseguir desagradar todo mundo de uma maneira muito democrática, as artes visuais e a dança. Mas Pina Bausch é a instituição da dança teatro, né? E o Bauhaus foi o movimento de design e artes visuais da Alemanha, né? De 1930, não é isso? Se eu não me engano, dos anos 20 até quase os anos 30, mas foi o grosso, assim, o mais importante. Mas foi interrompido devido à ascensão do nazifascismo na Alemanha. Eles mudaram sua sede, depois eles foram perseguidos, tiveram que procurar asilo político em outros países. Foi uma situação bem complicada. Vou puxar o gancho do nosso primeiro trabalho no Congresso UFA, que eu sou o terceiro do Congresso UFA, de 2019, que ele era uma oficina, que a gente brincou que era uma desoficina, só que tinha um aspecto de mesa, porque tinha um aspecto também muito de explanação, de nossos incômodos, a gente trazendo questões. Não era uma oficina no sentido um pouco mais estrito, da gente trazer propostas e provocações, de fazer com que os oficineiros, oficinandos, não sei como é que chama, os participantes, os partícipes, estivessem realizando tarefas, e a gente avaliando e dando um retorno. Mas foi também muito essa questão de troca, dessas nossas impressões. E o nome dessa oficina /mesa de 2019, analógico, com 5 pessoas, incluindo a monitora da sala, era Como Escutar Imagens, diálogos sobre processos de escritas e escutas criativas. E nossas conversas, como o Jonas falou, vem desde a nossa graduação em comunicação, que a gente fez comunicação, ele fez a habilitação em produção em comunicação e cultura, se eu não me engano o nome todo, mas a gente chama comumente de produção cultural, e eu fiz habilitação em jornalismo, também conhecido como jornalismo, foi isso mesmo. Então, assim como
engenharia, que é engenharia traço mecânica, engenharia traço civil, a comunicação ela também tem um tracinho e habilitação. E a gente teve uma aproximação no início da graduação devido à Bienal da Bahia, a terceira Bienal da Bahia, que a gente trabalhou como mediador cultural. Então a gente tinha essa aproximação pela nomenclatura da ideia de mediação, a gente puxava para os mídias, a mídia de massa, a ideia de mediação. E também era interessante que, de uma maneira muito democrática, a gente desagradava o pessoal da arte, que dizia, não tem nada a ver com mídia, com mediação da mídia, e o pessoal da comunicação também dizia, não, você não pode querer misturar a nossa área de estudos de mídia com arte dessa forma. Então a gente também era muito democrático, a gente agradava muito nossas provocações. E também partiu para outras coisas, que eu lembro, no início da graduação, talvez eu tivesse uma apreciação de dança contemporânea, alguns eventos daqui do cenário de Salvador, como, por exemplo, o Viva Dança, do Teatro Vila Velha, da Cris, da Cristina, e de toda a equipe. É muita gente para fazer esse evento, certamente, que sempre é comemorado no mês da dança. É 29 de abril, o dia da dança? É isso. Então, eu gostava muito de frequentar no início da graduação, porque a gente, em comunicação, a gente era muito estimulado a pensar linguagem. Quando a gente entra em comunicação, eu não sei exatamente o que a gente pensa quando a gente entra em comunicação, a gente entra muito jovem, geralmente. Não estou considerando tanto uma pessoa mais madura, que teve experiências profissionais, de vida, outros contatos com a vida vivida, o tecido da vida vivida. Mas falando um jovem que entra assim, pós-ensino médio, ou poucos anos após o ensino médio, e a gente se deparou muito com teorias de linguagem, estudo sobre linguagem, então a gente começou a entender, poxa, teatro é linguagem, linguagem não é só uma língua, um idioma. Então, isso expandiu muito nossos horizontes, estudando um pouco de linguística, semiótica, teorias da comunicação, pinceladas de psicanálise, então a gente entender desde que um edifício é uma mídia comunicante, então uma arquitetura pode ser uma mídia de massa, assim como uma performance, uma publicidade, tudo isso junto e misturado. Então, enquanto algumas pessoas não se interessavam tanto, alguns colegas nossos, foi completamente legítimo, o pessoal queria seguir carreira de mercado e seguir atuações profissionais, tinha alguns colegas nossos que a gente gostava muito, falava, não quero saber nada de história do cinema, expressionismo alemão não me interessa, eu quero saber como é que eu vou fazer um job, e alguns anglicismos, assim, o pessoal metia fazer um paper de um case, escolha os seus anglicismos preferidos para preencher essa frase. Uma call. Fazer uma call, um meeting, um brainstorm, e a gente ficava viajando e devaneando sobre linguagem, alguns encontros. Então, quando juntas, que sempre teve essa raiz muito forte nas artes marciais, ao contrário de muita gente que vai para a dança, aí vai tentar fazer um desvio para as artes marciais para voltar para a dança, juntas tem essa constituição, essa formação, que no início, o núcleo de amigos da gente da faculdade, a gente tem dificuldade para entender, poxa, ele leva a faculdade tão a sério quanto o Hapkido, mas parecia meio que um hobby, uma atividade secundária. Aí depois que ele terminou a graduação em comunicação, que ele emergiu na dança, começou a graduação, a licenciatura em dança na UFBA, e agora está na metade do mestrado, a gente começou a entender que era uma coisa constitutiva dele. Então, a gente sempre teve provocações, assim como eu estava na comunicação, traço jornalismo, e depois do TCC, os professores meio que me expulsaram da comunicação, mandaram eu ir para a História da Arte, e olharam assim meu TCC, não, isso daqui não é jornalismo, isso daqui é História da Arte. Então, a gente tinha muitas provocações mútuas, eu e Jonatas. Eu brincava com ele, como é possível dançar uma fotografia? E Jonatas falava, como é possível escrever uma coreografia? Não escrever sobre, mas escrever uma. Então, a gente sempre se retroalimentava com essas provocações. E eu acho que vem daí um pouco, daí um pouco não, daí um tanto, daí um tudo, esse nome. Como escutar imagens, diálogo sobre o processo de escritas e escutas criativas. Porque não é só você fazer uma escrita, seja uma crítica de arte, uma coreografia, uma fotografia, que são grafias, são escritas, em alguma medida. Mas também como escutar o mundo de uma maneira sensível. E também vem de um incômodo meu no seminário discente da pós-graduação de artes visuais, da UFBA, do programa de pós-graduação em artes visuais, que a gente tinha esse seminário, eu não queria fazer exatamente uma apresentação, um textinho, um paper, e fazer apenas uma comunicação e deixar isso guardado.
foi um período de reformulação que a gente começou a propor resumos expandidos, alguns outros formatos, e eu propus que era uma comunicação, não era oficina, uma desoficina, que eu ia apenas explanar, mas eu ia trazer uma crítica que eu estava experimentando, muito baseado num conto de Clarice Lispector, que é a repartição dos pães. Era um texto que acho que ainda não terminei. Quer dizer, eu terminei, mas a gente está sempre lapidando. E descaradamente copiando Clarice, eu chamei de A Partilha dos Abacates. Mas é diretamente inspirado. Então comecei a beber na literatura para encontrar um substrato, para encontrar modos de falar das imagens. E a escrita de Clarice é muito plástica, ela é muito visual. Então, assim como o Jontas ele tem esses duetos e duelos entre a dança e as artes marciais, a marcialidade, eu também fui descobrindo ao longo da pós-graduação, do mestrado, que eu estou perto de acabar, se tudo der certo, amém, esse encontro da literatura, uma escrita um tanto quanto literária, e de uma literatura plástica e crítica, e também com o meu fazer artístico, porque na nossa mesa do Conesco de 2019, eu estava um pouco não vou mentir, eu estava me propondo como educador, um professor de História da Arte, estava no período assim também do tirocínio, então tinha esse papel do professor de História da Arte, mas ao mesmo tempo era um pesquisador em arte, mas eu ainda não entendo exatamente como um pesquisador em teoria. Várias pessoas falam, até professores, que eu não sou exatamente historiador da arte, então tudo bem, se me expulsaram de novo, depois me expulsaram da comunicação, agora eu me expulsando da história da arte. Então eu comecei a me entender talvez como um crítico, mas não um crítico como alguém assim, amargurado e ressentido, que queria ser artista e tem raiva. Não. Um crítico apaixonado, alguém que gosta tanto de arte que não consegue fazer outra coisa da vida que não seja falar sobre arte. E não estou aqui com vocês fazendo isso agora, falando sobre arte. Então, tentar entender que novas formas de crítica, que eu posso falar um pouquinho mais na frente, esses novos formatos e formatividades e formalidades, às vezes também ou não. Então, eu acho que essa mesa de 2019, mesmo apenas com 5 integrantes, como o Jontas falou, veio desses incômodos. Um Jontas que estava com a pesquisa desenvolvida, avançada, mas ainda não ingresso no mestrado. Um Gustavo que estava no mestrado, mas estava tentando se entender no mundo. E a gente com nossos incômodos também querendo compartilhar, trocar. Deixa a Jontas falar um pouquinho, que falou demais. Não. E depois dessa mesa, eu ingressei no mestrado, ainda pautado nesse lugar do encontro, né? E assim, ao longo da minha pesquisa, eu fui percebendo essa qualidade um pouco mais abstrata. Ainda tenho revisto isso, né, cada vez mais, que é essa qualidade da marcialidade, né? Que pode ser, talvez, algo que possa colaborar para entender diferentes formas de como as coisas são apresentadas performativamente, sendo que, pela qualidade do marcial, as artes marciais estariam, tipo, num extremo, mas num extremo concreto. E tipo, de um lado mais abstrato, a gente teria outras formas de arte, como por exemplo, o rap, que é uma atividade altamente marcial, mas que não se trata de uma performatividade objetivamente marcial com um golpe do outro, mas com um golpe de palavras. Por exemplo, o Vogue Dance, que tem duelos, né? Duelos de batalhas de tanto o Vogue Dance, o Break Dance, todas as performatividades, a maioria das performatividades contemporâneas negras, assim, também tem muito isso de duelar e duetar ao mesmo tempo. Tipo, tem muita marcialidade. Então, eu tenho percebido que, inspirado nesse lugar digamos assim, de uma certa perspectiva de fronteira e dessa paixão pelas coisas, e de se permitir ser tocado. Porque eu acho que essa trajetória de artista marcial a dançarino performer tem a ver com uma certa busca por ser poroso como apreciador.
pela paixão das coisas que nos tocam, assim. E essa paixão, essa porosidade, colaborou para a nossa segunda mesa, né? Para a nossa segunda participação na UFBA, que foi como reescutar imagens, não foi isso? Isso. Como reescutar imagens. E eu achei muito interessante como começou esse trabalho, porque a gente fez alguns paralelismos, assim, né? Algumas relações, e uma delas, que eu achei muito interessante, que o Gustavo trouxe, vocês vão perceber que essas mesas, elas são grandes cartas de amor entre eu e o Gustavo, né? Que a gente... a quantidade de coisas que a gente admira um do outro é muito, muito grande. Mas ele trouxe uma provocação muito legal da qualidade de sedução de uma foto de maçã. Isso... Desculpa, era uma maçã ou era um... Eu acho que era um pimentão. Era um pimentão. Era um pimentão. Era um pimentão, era um pimentão que eu não consigo passar no hortifruti do mercado e não ter quase uma relação erótica com o pimentão depois daquela fotografia. É uma coisa, assim, realmente arrebatadora, quase. É isso, tipo, é um nível de porosidade, de sensibilidade, de estar aberto mesmo, né? A perceber como as qualidades das coisas nos tocam, que colabora para a gente perceber essas novas faces das coisas, né? Tipo, na época, e vocês podem ver no canal da UFBA, tem o nosso trabalho da segunda mesa, que foi nesse ano ainda, né? Acho que foi em março. E Gustavo mostra, né, como as fotos desse artista, eu não me lembro o nome do artista, mas que são fotos altamente... tem uma plasticidade que demonstra uma certa sedução que passou a permear os próprios pimentões, assim. Eu também tenho percebido. Eu olho os pimentões e falo, nossa, esse pimentão tá usado, hein? E foi isso, assim. E nesse mesmo período, e nessa mesma apresentação, eu trouxe também como, por exemplo, Pina Bausch e os filmes de Uchiha colocam sobre o movimento sentidos maiores, assim, né? Filmes de Uchiha são filmes de artes marciais misturados com fantasia chineses, né? Geralmente chineses, mas tem filmes também de outras etnias, né? Por exemplo, tá rolando uma ascensão muito forte de filmes de Uchiha coreanos e também da Indonésia. E são filmes que trazem a fantasia como linguagem, assim, não é exatamente tudo muito mágico, mas assim, a forma de lutar transmite uma mensagem, sabe? Uma guerreira lutando com um cara, a espada dela é a espada que derrama como água, e à medida que ela luta, a luta transmite uma certa melancolia evocada pela figura da chuva, assim. Então, é sobre a imagem dos movimentos está a subjetividade dos personagens. Semelhante o que Pina Bausch faz nos seus trabalhos, assim, se você for ver no Lisabon, que é um trabalho que ela fez buscando refletir eu não sei se é Lisabon que fala, mas ela buscou refletir Lisboa. E assim, ela pega o fado e ela transforma em uma coisa abstrata de uma mulher caindo assim sobre os dançarinos, assim. Então, às vezes, eu tenho trazido para a discussão da dança como as artes marciais também têm um potencial de performatividade específico que pode se relacionar com a dança, que tem qualidade de dança, e que esses filmes mostram muito bem, até porque eles são coreografados, roteirizados, processos coreológicos semelhantes ao processo de coreografia em dança, assim, que você quer transmitir para, por exemplo, no Viva Dança de 2016, acho que foi 2016, teve um trabalho de dança
Não foi Viva Dança, não, foi o FIAC. Foi o FIAC, Festival Internacional de Artes Cênicas, teve um espetáculo de dança que falava sobre mil gestos que se relacionavam com o século XXI, com o século XX e XXI, eu acho, dos últimos 100 anos, se não me engano. E, assim, eles tentaram colocar uma certa revisão subjetiva de vários gestos que, desde vamos pular a Kamehameha e Hadouken, sabe? Coisas assim que fazem parte do nosso imaginário e tiveram sobre os movimentos. Então, ao longo do nosso percurso, a gente tem buscado refletir sobre como essas coisas nos tocam, assim, né? E esse segundo teve a ver muito com esse reencontro de qualidades. Porque enquanto o primeiro a gente estava pensando nessa fronteira, né? Como as coisas elas se encontram num lugar muito fino, assim, de um ajuste muito fino de fronteiras possíveis. Nesse segundo, a gente estava pensando sobre como as coisas se encontram em qualidades e como a gente é tocado por elas e passa até a reformar nossos olhares. Uhum. Eu lembro também, parece que a gente fala quase com uma falta de apreço pelo que a gente fez, mas é porque eu acho que passa também por um certo constrangimento da gente também não ficar se revendo. Eu pensei em reassistir, talvez, mas gerou uma certa vergonha de ficar vendo os erros e trejeitos e dicções e vícios de linguagem, e se de repente a gente fala muito tipo ou coisa e tal, algum vício de linguagem, então, ou então pensar que estava incompleto, enfim, essas questões que batem com a autoimagem e essas cobranças também, porque a gente está num momento muito, muito sensível, muito delicado do digital, que por mais que depois de 2 anos de pandemia a gente, não, estamos já completamente acostumados, o novo normal, o digital e assim, por exemplo, abrindo um parênteses, a gente teve um pequeno grande problema aqui na gravação dessa transmissão, que agora, para nós mesmos, contemporâneo de nós mesmos, é uma live, mas que certamente vai ser transmitida não como uma live, mas como uma gravação no início de dezembro, início para meados de dezembro, daqui a um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês. Então, para conseguirmos gravar isso, teve dificuldade técnica em 2 computadores e teve que gravar. Eu estou tendo que gravar pelo celular e não sei o que aconteceu. Então, esse desconforto, uma certa vulnerabilidade, porque se a tecnologia não dá conta, e nosso modo de encontro agora é a tecnologia, o que nos resta? Então, eu acho que está todo mundo muito ansioso e inseguro e um pouco sem saber como lidar com essa nova tecnologia que surge, com essa condição pandêmica. Por mais que agora, no momento da gravação desse vídeo, esteja melhorando, a gente não sabe se vai ter uma nova onda, se vai ter uma nova cepa, uma nova variante, mas no atual momento está melhorando, estamos muito otimistas, estamos próximos de 60% do Brasil completamente imunizados e mais de 75%, pelo menos da primeira dose. Também ainda assim é um momento de um otimismo cauteloso. Só que quando a gente gravou no início do ano essa mesa do congresso, no segundo congresso virtual da UFLA, 2021, era um momento muito assustador porque a gente estava vivendo uma ascensão da segunda onda do Brasil, que é uma coisa muito avassaladora e muito traumática para todos nós. Uma coisa muito delicada ainda, talvez, para a gente processar o que foi que aconteceu. Então, se você estiver assistindo isso no futuro, seja muito bem-vindo. E nesse momento agora a gente ainda está digerindo tudo o que aconteceu. Espero que a gente no futuro consiga entender e reivindicar e lutar e cobrar de quem tem que ser cobrado responsabilidades e tudo o que deve ser pautado. Então, no início do ano, a gente fez dialogando com a mesa de 2019, que foi a última edição do Congresso UFBA analógica, que a gente pode dizer assim. O nome era Como Escutar Imagens. No início desse ano, a mesa foi Como Reescutar Imagens. Era um momento sensível, era um momento dessas conexões, a gente não sabia o que é que está acontecendo, então era uma reescuta. Porque também está vivendo, ainda hoje, uma sobreposição, um acúmulo excesso de lives, de calls, de reuniões online, de
tudo que é digital ao mesmo tempo e uma sobreposição do tempo e do espaço, já que o tempo é sincrônico, tudo ao mesmo tempo, e o espaço quase que não existe no digital, porque a gente pode ter contatos com gente de outras topografias, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo a gente não entende, às vezes, onde é que a gente está. Então, o que poderia ser uma utopia acaba sendo talvez uma atopia, não sei. Ou então uma distopia, melhor dizendo. Acho que talvez caiba, já tem palavra para isso. Então, nesse evento que era como reescutar imagens, a descrição, porque isso é muito da academia. A gente faz um título enigmático que diz pouca coisa, e depois a gente faz um parágrafo de 9 linhas para tentar não explicar nada. É meio envaidecido, às vezes presunçoso, para não dizer prepotente, mas às vezes funciona, às vezes não. E no início do ano, agora parando para ver, foi um título muito longo, não sei se eu gosto muito, mas de certa forma é um documento, né, do que a gente estava tentando transmitir. Então, a gente saiu de 2019, como escutar imagens, diálogos sobre o processo de escrita e escutas criativas, para como reescutar imagens, diálogos inter e transdisciplinares em artes, sensibilidades e hiperconectividade. Então tinha essa coisa do sensível, essa tensão, talvez, social, que era quase palpável no ar, e a questão também da conectividade, da hiperconectividade. Se, por um lado, com a pandemia, a gente ficou em uma hiperconvivência com os nossos, com nossas pessoas, nossas famílias, pessoas com quem a gente convive, nossos lares, também a gente vê uma hiperconectividade. E nem para um nem para outro a gente estava preparado. Nem essa hiperconvivência, certamente, no plano físico, nem essa hiperconectividade no digital, de repente. Então, como o João bem pontuou, a gente trouxe mais essas qualidades. Se no evento de 2019, no analógico, a gente trouxe esses contatos no ponto que tangencia e toca, muito esperados nas reflexões pessoais de pesquisas, como do Conesco de 2019, nesse de 2020 a gente talvez trouxe aquilo que se sobrepõe, aquilo talvez uma camada quase translúcida que a gente enxerga através em contato com outras coisas, membranas que não é que deixe de ser, mas é também. É como se fosse uma soma em alguma medida. Espero que esteja fazendo sentido. A fotografia dos pimentões foi o Edward Weston, se eu não me engano. Deixa eu dar uma pesquisa aqui no Google. Edward Weston. Você coloca Pepper, P-E-P-P-E-R, pimentão em inglês, Edward Weston. Achei umas fotografias muito interessantes. E eu trouxe um pouco dessa questão do estranhamento. Trouxe Clarice Lispector com o conto do ovo. Meu Deus, um ovo. Esse espanto de algo completamente banal e desimportante, genérico, como um ovo. Como é possível se espantar com a coisa mais genérica possível do mundo, que é um ovo? Então, se é possível se espantar com um ovo, é possível se espantar com todo o resto. Um ovo é o que é oval, é um ovo branco, genérico. Então, é possível a gente ainda estranhar o mundo, em alguns aspectos. E eu trouxe também um pouco dos formalistas russos, do Viktor Shklovsky, com o seu texto sobre arte como procedimento, essa ideia do estranhamento, dando continuidade a Clarice, dando continuidade ao estranhamento dos pimentões, do Edward Weston. Eita, Edward Weston? Se não for fingir que mentira, sim, Edward Weston. Um trava-língua quase. Daí essa ideia do estranhamento talvez falasse muito também, além de mim, do mundo que a gente estava vivendo, e a gente ainda está, por uma continuidade, esse mundo do digital. Então, se no primeiro encontro, como o Jonatas falou, de 2019, tivemos 5 pessoas, no de 2020, que foi o segundo congresso virtual da UFBA, a gente teve na casa das 130 pessoas simultâneas, mais ou menos, 129, 130, e eu acho que da última vez que eu olhei tinham 135. Não teve um fluxo muito maior depois, mas eu lembro que deu muita gente de tráfego no dia, assim, no total, no encerramento. Tinha já suas 129, 130 visualizações. Pode não ser muito para um youtuber famoso, pode não ser muito, mas para um evento
acadêmico, online, com as reflexões super viajadoras sobre encontro de arte, misturando marcialidade com crítica de arte, fotografia, Clarice, e Wuxia, e Pinabal. Acho que foi um número bem simpático, né? E sabe o que eu me lembrei também? Que a gente teve até a presença honrosa, né? Do Centro-Ásia. O Centro-Ásia de Curitiba. O Centro-Ásia teve assistindo a gente, né? O Centro-Ásia lá de Curitiba, que é uma escola de cultura asiática e de idiomas, né? A gente foi um período que a gente estava fazendo alguns cursos com eles, assim. Uhum. Então, de uma certa forma, a gente estava numa vibe de consumo de qualidade de coisas mesmo, né? A gente fez o curso das 100 vistas do Monte Fuji, né? Eu fiz um curso sobre o encontro do Ocidente com o Oriente através da comunicação de Roma com a China. Eu também tive a oportunidade de ter um curso sobre a construção da figura do samurai pela história do Masashi Miyamoto. De uma certa forma, a gente estava também... Eu acho que essa conexão com lugares mais distantes, né? E essa saudade também, porque, de uma certa forma, estar presente faz parte do cotidiano das nossas pesquisas, né? Eu com dança e artes marciais, e Gustavo com artes visuais, né? Através de exposições. É importante a gente estar presente, então, de uma certa forma, ficava uma certa saudade que a gente supriu com um contato que trabalhou bastante a qualidade das coisas que nos vem interessando, né? E eu lembrei agora de como isso nos influenciou, né? Nos influenciou. A onda foi até pauta das 100 vistas do Monte Fuji, que assim, aliás, o próprio 100 vistas do Monte Fuji é um exemplo de como a qualidade da coisa reforma a própria coisa, né? É muito surpreendente como a gente reescreve a história da arte japonesa, reescreve o Monte Fuji toda vez que pinta ele, né? Então, até nesse nível a gente estava bastante ferido, né, por conta dos aspectos políticos da situação na época, mas também, de uma certa forma, vivendo uma certa abstração inspirada pela saudade, sabe? E aí depois nós passamos a fazer encontros para estudar juntos, né, sobre esse lugar das artes, né? Então, aí nos encontramos toda quarta tarde, toda terça tarde. Toda terça tarde a gente estava se encontrando e estudamos para poder pensar o que é esse artes no sentido geral. A gente começou estudando o livro do Silvio Zamboni, chamado Pesquisa em Arte, um paralelo entre arte e ciência. Tá aqui o livro. Presente de Gustavo. Muito obrigado. Te amo muito. E assim, foi muito legal, porque assim, passou a fazer parte do nosso cotidiano pensar atualidade e história do pensamento em arte. Isso num período em que Gustavo estava bastante reformando sobre as suas perspectivas do que seria uma crítica de arte. E até fazendo um paralelo entre crítica e história da arte, porque acho que, às vezes, a gente perde de vista. Às vezes, a cena da arte está tão dentro da produção em arte que perde em vista o registro da arte ao longo dos anos, né? E isso foi bastante pauta de nossas reuniões, né? É interessante também que a gente está demonstrando assim todo esse afeto, essa amizade. Isso também
tem ecos e impactos na minha pesquisa, na pesquisa do Junto. É interessante a gente pensar também sobre um mundo de afetos, em que a gente é afetado pelo mundo e a gente produz impactos a partir desses afetos e como responder a esse mundo. Porque o mundo pós-pandemia, a gente está mais sensível, a gente vai precisar de formas de perder as pessoas da saúde mental, principalmente quando não estiver falando palavras adequadas, mas uma certa terapia social, uma terapia individual, porque as pessoas elas estão mais irritadiças, elas estão mais nervosas, mais ansiosas, mais amedrontadas, isso é normal, a gente tem que lidar com isso, e também sair dessa situação, procurar uma cura coletiva, ou se não cura, se não for uma questão de cura, me perdoem se a palavra foi inadequada, mas tratamento, cuidado, amparo, precisamos lidar com isso, não dá para não fingir que isso não existe. E uma coisa curiosa que a gente está vendo, não é nem semanalmente, é diariamente, que artistas, professores, amigos estão morrendo, pessoas morrem, pessoas naturalmente morrem. Estamos numa pandemia, seja por diretamente da Covid, sequelas da Covid, por não conseguir buscar um tratamento a tempo, por medo de ir no médico e se infectar por causa da Covid. Enfim, é todo um efeito dominó de adoecimento, de abuso de drogas lícitas e ilícitas, de tantos ecos impactam na nossa saúde mental, física, em outras camadas, que as pessoas estão indo. E quem não está indo, muitas vezes está se esvaindo, está murchando, se deteriorando. Muitas camadas simbólicas também. Então, eu acho... Eu estava com um certo receio de soar muito piegas, quando o Jonas fala que me ama, quando a gente fala que a gente tem essa amizade consolidada, que a gente gosta de trabalhar junto, que a gente tem essa relação de afetação mútua, porque nossos trabalhos, além de uma pura relação formal e indiferente, é também um grande manifesto de amor mútuo entre a gente como pessoas, entre a gente como trabalhadores da arte, somos operários da arte, mesmo que eu trabalhe com a parte da crítica, com a teoria, com a história da arte, eu não sou um intelectual, uma mente brilhante, flutuando, pairando, detentor de um discurso de poder. Eu sou um operário, eu sou um trabalhador da arte também, em outra instância. E é também, eu acho que trabalhar com arte, pesquisar arte, principalmente, que não é como pesquisar engenharias, ciências exatas da terra, ciências naturais, é uma escolha pelo sensível. Eu também estou tentando pontuar isso na minha pesquisa. É uma escolha. Ninguém está nos coagindo a pesquisar arte para a gente ser muito rico e bem-sucedido. Não existe isso. É uma escolha pelo sensível. Então vamos lidar com essa honestidade dos afetos, eu acho muito importante. Não precisa ser sempre uma coisa piegas e melodramática, mas é preciso pontuar e ponderar, esclarecer uma honestidade dos afetos. Juntas falou desse livro que eu dei para ele de aniversário. Juntas me deu um livro aqui de aniversário muito bacana. Eu não sei se está focando uma coisa bem blogueirinha aqui. O que vem depois da farsa, do Hal Foster, que é um crítico de arte bem interessante. E aqui na capa, quer dizer, na quarta capa que chama, não é a orelha do livro. Então, elucidando um pouco o título, que é o que vem depois da farsa, que vou ler uma citação do Marx que tem aqui, que abre, que é assim: em alguma passagem de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são ensinados, por assim dizer, duas vezes. Ele esqueceu de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Karl Marx, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. Daí segue a quarta capa, após a citação de Marx. Vivemos em uma era marcada pela farsa. Como os artistas, escritores, críticos e curadores respondem a isso? E como as instituições, museus e galerias participam dos dilemas de nossa época? Com análise ácida e urgente do contexto social e das mudanças no mundo das artes, o crítico e historiador da arte, Ralph Foster, reúne neste livro ensaios escritos entre 2005 e 2020, período em que será lembrado pela crise financeira de 2008 e pela catástrofe representada por Donald Trump. Diante do trumpismo, Foster sustenta que os métodos habituais da crítica não são mais pertinentes, foram esvaziados pela escalada de calamidade e pela combinação perversa do burlesco com o letal.
seu diagnóstico é claro. É preciso lidar não só com a política da pós-verdade, mas com a política da pós-vergonha. E daí segue essa quarta capa, essa orelha do livro. Mas a gente pode também deslocar essa questão da crítica diante do trumpismo para uma crítica diante do bolsonarismo, do neofascismo que a gente vive, do neonazifascismo que a gente vive, dessa ascensão de uma ultradireita estúpida. Então, assim como o Fufossi pontua que novos parâmetros são necessários para uma crítica de arte do pós-Trump, é também necessário para o pós-bolsonarismo. Eu não falo só da figura do Bolsonaro, eu falo do bolsonarismo como um movimento político, como uma ruptura social, como uma crise que a gente está vendo, uma distopia. Então, mais do que necessariamente fazer grandes manifestações panfletárias, a gente pode também utilizar do sensível para lidar com essas questões. Não por uma apolitização, uma despolitização, mas por uma politização do sensível. Por exemplo, tem uma escritora e crítica literária e teórica da literatura, pesquisadora, a Noemi Jaffe, que eu lembro, pode ser uma distorção de uma memória que não existiu, mas acho que tem algum vídeo no YouTube das várias palestras que ela tem, e falas, e-mails e comentários, que ela fala que, às vezes, a literatura ela não precisa ser uma literatura necessariamente engajada, digamos assim. Mas, por exemplo, quando Clarice Lispector escreve que uma dona de casa nunca foi no quarto de empregada e vai no quarto de empregada e se espanta com as baratas, ela nem sabia que tinha barata, não sabia como era um quarto de empregada, o materialismo histórico já está aí, a luta de classe já está aí, a aberração de existir uma planta arquitetônica com um quarto de empregadas já traz à tona todas essas questões. Então, às vezes, não é preciso vou brincar com juntas, vou distorcer, uma marcialidade no sentido de um golpe deflagrado ou de uma agressividade, alguma coisa assim, mas é necessário uma coragem para lidar com os afetos, com o sensível, como agente transformador do mundo. E eu fiz essa provocação com juntas porque, frequentemente na academia, na dança, as pessoas incompreendem ou então nem tem uma escuta sensível, interessada, atenta, criativa para entender o que ele tenta propor, ele está tentando elaborar, ainda não está encerrado, está em processo, essa qualidade marcial, para além do golpe, para além da agressão, da violência, não é isso, mas é uma qualidade filosófica, é um ethos, é um pathos, é um caminho, um destino, uma paixão, então, que ele ainda está elaborando. Eu acho que a gente ainda tem tempo, eu queria que a gente passasse um trechinho, um teaser de um vídeo de Jonatas, e depois eu queria fazer uma crítica sobre esse trabalho dele. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, mas antes eu queria comentar uma coisa recente e que conversa um pouco com essa nosso ímpeto da opção pelo sensível, né? Por ser tocado. E que isso até dialoga com que você tem falado sobre você se permitir ser tocado e por exemplo, algumas vezes você comentou sobre como algumas vezes não existe uma certa porosidade na apreciação da marcialidade como um fenômeno artístico, né? Mas, assim, hoje em dia, né, isso é um tema bem atual, assim, bem dessa semana, estava tendo uma discussão sobre digamos assim, uma certa polêmica do novo super-homem ser bissexual. E é interessante que, em reação a isso, alguns grupos conservadores compartilharam uma capa do super-homem anterior, que é o pai do super-homem novo, que afirmou que se assumiu bissexual numa revista, uma capa de uma revista que o pai está abraçando Lois Lane, de uma certa forma romântico, e o bebezinho, que seria esse filho. E aí compartilhando como se fosse o verdadeiro super-homem é esse, que é romântico, que tem uma família, que tem uma esposa, que tem família de verdade, né? Só que é interessante que a falta
de uma certa sensibilidade. Essa opção pelo sensível, ela não é só uma questão assim de uma opção pelo aquilo que nos toca, mas também tem uma questão política muito forte, porque quando uma página reacionária publica uma capa dessa, ela não opta pelo sensível, ela opta pela conservação de uma ilusão, porque essa capa, na verdade, ela não se trata de uma família real. Essa capa é o registro de um sonho que o Superman, o contexto da capa é que o Superman ele tinha sido um ditador que desestruturou toda a sociedade do mundo e estava delirando que tinha uma família, sendo que assim ele viveu um confronto que fez com que ele destruísse, ele matasse algumas pessoas, ele ficou louco e virou um tirano. Então, de uma certa forma, os reacionários estavam compartilhando a ilusão de um personagem que havia outrora sido um ditador, né? Então, a opção pelo sensível é uma questão altamente política, assim, é um posicionamento que não é só uma forma da gente de a gente tentar profissionalizar uma vontade, um gosto, mas uma vontade também de colocar na superfície como as coisas elas se apresentam e como aquilo pode tocar as outras faces sensíveis possíveis, né? Mas, enfim, terminada a... terminada... Porque eu sempre brinco, hoje em dia o pessoal sistematizou, claro que não foi por minha causa, eu imagino que é uma conclusão óbvia que as pessoas perceberam isso e chegaram, que a nossa crise ela não é só moral, ética, política, é uma crise estética. Esse uso desenfreado pela extrema-direita da expressão narrativa, essa deslocamento, essa apropriação, ou melhor, esse assalto, tomado de assalto das teorias literárias e das ciências políticas e tudo mais, e toda a estética bolsonarista, da cara pintada de verde e amarelo, das dancinhas, de todo essa estética bibelô de populismo de extrema-direita, é muito... Chamar de brega ou de kit é ofensivo com outras expressões legítimas da cultura, como aquela jarra de plástico de abacaxi da grande família, sabe, que é kit, que é brega. Quem for teórico talvez possa me corrigir, mas que é muito interessante. É o puro suco do Brasil, digamos assim, aquela jarra. Mas, além disso, é bizarro, é fascista, é bolsonarista, é necessário novas categorias estéticas para dar conta disso tudo, novas palavras. Então, talvez os críticos tenham também um exercício de tentar nomear essa bizarrice, esse caos. E, enfim, é sempre bom a gente também ter em mente que não é uma coisa superficial, supérflua, desnecessária. Uma certa educação estética, não de correção do gosto, isso é bonito, isso é feio, isso é certo e errado, mas de uma abertura sensível para o mundo, talvez seja também uma forma que a gente tem falado muito, Jonatas, de uma tentativa de reconciliação de um mundo em desencontro. A gente vive um mundo muito em desencontro, polarizado, em bolhas, sem diálogo, bélico, combativo. Então, talvez um despertado sensível dessa humanidade pulsante da arte, da cultura, seja uma forma, como o nosso saudoso professor Saja nos ensinou, de que é preciso desestranhar o mundo. A gente vive um mundo muito estranho que se estranha. É preciso desestranhar o mundo. É verdade. Por favor, bote o seu vídeo pra gente se encantar um pouquinho mais com o mundo depois disso. Vou colocar aqui o nome do... É um trecho, né, de um trabalho que eu fiz chamado Algumas Infinitudes entre a Atenção e o Arqueamento, que buscava refletir sobre uma certa performatividade que existe entre o puxar o arco e o soltar, sabe? E você pode repetir o nome, por favor, pra gente? Algumas infinitudes entre a tensão e o arqueamento. Bacana.
Você está escutando? Sim. Perfeito. Eu gosto muito desse trabalho, eu gosto muito. E falar também para a audiência, os espectadores, quem estiver nos assistindo, quem sabe no futuro você tá com esse personagem, com essa persona mais desenvolvida, no sentido, não que esteja subdesenvolvida, mas que em processo de construção. Para quem não sabe, essa persona do Jontas se chama Desespero Pacato, correto? Isso. É um alter ego. E é interessante que, como eu acho que hoje em dia Jontas está mais na dança, nas artes da cena, mas se expressando talvez mais pela linguagem, sob o signo dança e artes marciais ao mesmo tempo, nesses duelos e duetos, eu não sei se seria na minha leitura exatamente um personagem, mas sim uma expansão da subjetividade de Jontas, uma manifestação, uma ampliação, uma potencialização que coexiste. Essa ideia do persona, que o pessoal sempre brinca, persona, o som que era o som que saía através das máscaras do teatro grego, do teatro greco-latino, podemos chamar assim na atividade clássica. Se alguém estiver assistindo for de teatro e quiser corrigir, por favor, fique à vontade. Então, essa persona, esse som que atravessa a máscara, que nós temos muitas máscaras e se expandindo para uma ideia de atuação cotidiana na vida mesmo, e Jontas ele potencializa nesse personagem de Desespero Pacato. E como fazer uma crítica de arte, eu pensando, para algo tão sensível, tão experimental, e também de uma pessoa, de um amigo, que eu tenho uma relação de afeto e proximidade, então eu recorri à forma de um poema para fazer uma análise crítica. Aí, sem também querer incorrer num certo academicismo, mas também sem negar nossas origens acadêmicas, já que a gente está no espaço acadêmico, a gente está disputando esse espaço da academia, e a academia é sempre de negacionismo, a gente tem que lembrar que não é palavrão. Queria trazer umas breves referências, mas eu juro que eu vou tentar ser simpático e legal. Tem um crítico chamado Frederico Moraes, de novo aqui mostrando o livro, que ele tem esse livro chamado Crônicas de Amor à Arte. O Frederico Moraes, vocês podem printar para Crônicas de Amor à Arte. Acho belíssimo esse título. Eu vou ler de novo a quarta capa orelha, que tem um trechinho aqui comentando sobre o livro, que eu acho muito, muito bonito, e eu me encontrei muito, digamos que eu me encontrei nessa orelha de livro. E faz assim, os 3 últimos paragrafinhos. Lidos agora em conjunto, seus textos, de Frederico Moraes,
revelam a coerência e a originalidade do pensamento crítico, pois o autor sempre procurou exercer a crítica na primeira pessoa, crítica emotiva, participante, engajada naquilo que comenta, crítica envolvente, amorosa e poética, mas nem por isso menos rigorosa. Precisa e certeira em sua análise e muitas vezes antecipadora de comportamentos e tendências da arte brasileira. A crítica como erudição e julgamento, mas também como criação. Para Frederico Moraes, o rigor crítico não exclui a paixão. Não exclui a paixão. Da mesma forma como não se exclui vida e morte. Vida e arte, perdão. Talvez um ato falho, quem sabe. Da mesma forma como não se exclui vida e arte. Ética e estética, emoção e razão, o país em que vivemos e a arte que se produz. Esse texto, se eu não me engano, é de 95, deixa eu consultar aqui, 95. E parece extremamente atual. É extremamente atual. E o Frederico também ele tem vários textos da imprensa, em catálogos, de exposições que ele organizou, foi curador. E teve um catálogo de um leilão de arte, do escritório de arte Soraya Caos, não sei como se fala, é Soraya Caos, que é sobre a crítica de arte, um título bem sugestivo. E é um texto de páginas não numeradas, e tem um pedacinho de um segmento chamado A Crítica Jornalística, primeiro parágrafo, vou ler um pedacinho, que ele está falando sobre o exercício dele como crítico. E ele fala que, interessante, que ele pontua que alguns críticos são poetas e alguns poetas são críticos. Ele fala, por exemplo, do Ferreira Goulart, que é um crítico extremamente poético, e do João Cabral de Melo Neto, que é um poeta e que a poesia dele é muito crítica, tanto no sentido social quanto no sentido de crítica de arte, que, por exemplo, ele fez alguns poemas, se eu não me engano, eu arriscaria dizer alguns, talvez um par, 3, não sei, sobre o Juan Miró, o artista, e o Frederico ele fala que João Cabral é extremamente plástico e arquitetônico quase, um arquiteto da palavra, lapidando esse apreço, essa paixão e esse rigor ao mesmo tempo sobre o Juan Miró. E brinca também, eu não lembro se foi um intérprete, uma professora da letra chamada Nayade Salgado, que por acaso é minha mãe, que ela falou que ela analisa o João Cabral como um crítico de arte frustrado. Ele queria ser crítico de arte, não conseguiu, acabou virando artista, acabou virando poeta. Mas que ele queria muito era ser crítico de arte. Então eu acho fantástico isso. E aí nesse pequeno capítulo do livro, como um texto reeditado, talvez com o nome da seção mudado, não sei precisar o título original desse texto, nem onde foi publicado, mas nesse livro chamado de A Crítica Jornalista, Frederico Moraes comenta: o primeiro texto que escrevi, quando ainda era estudante secundarista, foi sobre arte, publicado em 13 de janeiro de 56, no Diário do Comércio de Belo Horizonte, com o título Arte, Expressão da Sensibilidade. Há meio século, pois, e durante mais de 3 décadas, exerci a crítica de arte diariamente, nos jornais. Fui sempre jornalista. Como nunca cometi um poema e não tenho qualquer novela guardada na gaveta, adotei o jornalismo com convicção, sem remorso ou frustração. Eu acho genial, porque ele fala que nunca cometeu um poema. Não sei se eu sou inculto e pouco erudito, que seja uma frase comum e eu nunca tenha me esbarrado com ela, por minha incultura, mas é extremamente poético. Quando ele diz que nunca cometeu um poema, ele já está cometendo. Então ele já está sendo um criminoso da poesia, não sei. E é genial isso. A maneira como ele estranha o mundo e faz poesia, mesmo talvez sem saber, ou de uma forma irônica, não sei, mas eu diria que ele está sendo simplesmente humilde mesmo. E aí, nesse substrato, nesse respaldo, eu queria cometer um poema. Pedir a licença de vocês para cometer um poema. Se Jontas puder compartilhar a imagem, é porque a gente fez um pequeno roteiro que a gente não seguiu da apresentação. Se você puder compartilhar, Jontas, só como se fosse a imagem, não precisa ser o roteiro não. Só... Isso, bacana, ótimo. Eu acho que vai estar ruim para ler, se você puder descer um pouquinho só para enquadrar melhor, mas eu vou tentar ler. E aí, para vocês terem uma dimensão meio gráfica do poema,
Porque para mim é muito importante isso, a disposição, essa mancha gráfica, essa mancha textual. E eu vou ler aqui para vocês, com meus sotaque soteropolitano. Sob os contornos de Marte, após desespero pacato. Será que é preciso identificar ou decifrar se o chapéu de palha é não lá ou similar? Ou apreciamos nessa obra o mistério? A calça, baiana ou indiana, capoeira ou cigana, à pouca luz, já não nos diz se é puro linho ou tecido sintético. Nessa sintetização digital em pixels nitidamente pixelados do assim chamado novo normal, a calça alcança um ponto em que é plana, em que é plano, em que a linha já não é pano. Gráficos indumentos, gráficos elementos, gráficos movimentos, ainda que em baixa resolução. Ainda que em baixa resolução, dança que encontra outra solução. Sensualidade do golpe, marcialidade do gesto, tranquilidade do toque. Camadas e camadas da história da arte marcial. Esse encontro de linguagens no intercâmbio cultural, não seria essa viagem uma utopia Bauhaus? Arco-botantes, ogivas pacíficas, em nada bélicas, desenhando arcos estruturais, arquiteturas do movimento, arcos, arcos e flechas, arqueiro zen e Oxóssi, e uma adaga meio oriental do Médio Oriente. E uma luz que, como sabre de luz, é linha e a linha que conduz. Sob os contornos de Marte, a persona do artista trava uma batalha. O desespero pacato é um pacífico conflito de si para consigo. Não é solo, é duo, é dueto e é duelo. Muito bom essa crítica. Essa crítica foi me tocou em dois pontos assim muito especiais, que é um trecho que você fala sensualidade do golpe, marcialidade do gesto, tranquilidade do toque, que isso tem muito a ver com estruturas e desestruturas que eu tenho feito em pesquisas de movimento, e também quando ele fala sobre ogivas pacíficas, assim, né, que tem uma coisa da arquitetura e que também lembra uma coisa de bomba, mas que quebra com a passividade. E é muito legal porque eu tenho defendido, assim, a gente tem vivido momentos muito em que a gente tem medo do marcial, porque a gente acha que só porque as coisas que se apresentam marcialmente são violentas. Vulgo o preconceito, como a gente pode notar em preconceitos diversos, como o preconceito que existe em torno do rap por ser agressivo, em torno de diversas expressões da cultura popular que são mais marciais. Muitas vezes existe um certo medo desse marcial, ao mesmo tempo que acredito que muitas vezes a gente precisamos nos reencontrar com uma certa marcialidade também, porque é uma forma de afeto, de amor, a gente saber nossas potências e reconhecer as potências nos outros. E, além disso, também de conhecer os caminhos de como a gente pode nos proteger, inclusive sensivelmente. E eu acho que é por aí que esse nosso encontro busca passear, de como os afetos eles podem nos armar e os nossos combates e como combatemos podem ser também formas de desarme também, porque já que a gente opta pelo sensível, nos interessa que
que os oponentes se desarmem para a gente poder se envolver, né? Então, existem dois paradoxos que nos interessam aí. Agora, fazendo uma autocrítica, essa coisa tão, às vezes, cobrada, é interessante no poema, nesse poema crítico, nessa crítica poética, que eu não sei se por incompetência ou desatenção ou falta de vontade, eu não falei muito do som, de alguns aspectos, assim, eu me detive mais sobre o visual, o gráfico. E também eu critiquei algumas coisas no sentido de reclamar, digamos assim, por exemplo, que a imagem está muito pixelada. Tudo bem que é só uma obra experimental, né? Comento. Essa sintetização digital em pixels, nitidamente pixelados. Então, também eu não me eximi da tarefa de comentar do que deveria ser comentado no sentido de crescimento da sua obra. Pedir licença para mais uma frase do Frederico Moraes, que eu acho ótima, que ele fala assim: quanto mais vitalista o gesto fundador do artista, mais estimulado se sente o crítico para agregar à obra seu imaginário e seu inteligível. Eu vou repetir. Quanto mais vitalista o gesto fundador do artista, mais estimulado se sente o crítico para agregar à obra seu imaginário e seu inteligível. Assim, crescem juntos. Vão crescendo o artista, o crítico e a obra. E o público também. Então, eu acho que é um pouco esse meu desejo como apaixonado por arte, amante da vida, um amigo apaixonado por você, pela UFBA, o nosso trabalho em conjunto, é esse gesto da gente fazer de crescimento mútuo, colaborativo, e fazer uma provocação que acho que não estava no roteiro. Espero que a gente aproveite essa marcialidade, essa força marcial, essa energia vital também, para a gente exercer essa marcialidade um pouco bélica, para a gente exigir mudanças nas ruas, de repente, nessa situação caótica, política, social que a gente enfrenta. Então, eu acho que falta um pouco de marcialidade na gente, essa energia vital que nos convoca, eventualmente, para a batalha. E me parece que a marcialidade também, principalmente, é saber dosar quando não entrar no conflito, quando encontrar uma resolução pacífica e apaziguadora, mas, eventualmente, quando necessário, também convocar uma campanha para transformar o mundo. E uma expressão que você tem utilizado muito frequentemente como uma qualidade, uma característica que eu tenho percebido, que eu queria talvez encerrar essa live, encontro, diálogo, que a gente está propondo ideias, mas vocês que estão assistindo, por favor, completem nos comentários, tentando entrar em contato conosco. Eu comentei no poema também Contornos de Marte, que é um outro nome, um pseudônimo de Jontas. Vocês podem encontrar ele no Instagram, @Contornos de Marte. E o meu é Instagram de tiozão, esse daqui mesmo, Gustavo Salgado Léo, tudo junto. Mas o Jontas tem falado muito sobre uma qualidade que ele se refere a pessoas que estão colaborando ou não com esse evento dele, da Marcialidades na Dança, e às vezes ele escreve, poxa, fulano teve muito boa vontade. E eu acho bonito, eu não sei se é um termo da filosofia, adulto, muito erudito, mas me parece uma boa vontade, quase tipo boa fé ou má fé, tipo, boa, em vontade, tudo junto. Eu acho muito bacana, assim, essa característica de qualidade, boa vontade. Então, eu espero que para vocês esse nosso tenha sido um exercício de boa vontade e que vocês também tenham tido uma escuta afetuosa e com boa vontade, e que com boa vontade e marcialidade e crítica a gente consiga sair e mudar essa situação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Nós queremos agradecer a UFBA pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós queremos agradecer também a toda a Pró-Reitoria de Extensão também pelo cuidado com esse evento. Queremos agradecer os nossos programas, né? O Programa de Pós-Graduação em Dança, né? O PPG Dança UFBA, e o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, que é o PPG AV UFBA, né? Por colaborarem com nossa formação, né? Agradecer também a UFBA e também as pessoas que têm feito parte dos nossos projetos, nossos encaminhamentos, né? Matheus, que faz parte muito do nosso Matheus de Oliveira, né? Oliveira, que faz parte muito dos
nossas resenhas, né? Nosso amigo também, amado por o nós. terceiro elemento dessa tríade intelectual, epistemológica, afetiva, da faculdade também, os Três Mosqueteiros. É isso. Enfim, nós agradecemos muito e esperamos que possamos novamente estar no Congresso da UFBA falando, tanto ao vivo quanto virtualmente, e que também qualquer um possa entrar em contato conosco. Nós buscamos ser porosos enquanto proposta, enquanto diálogo. Vamos seguir o diálogo, que nos interessa muito crescer o diálogo das fronteiras, das sensibilidades, das qualidades e dos afetos. E é isso, gente. Um grande abraço. Até mais. Muito obrigado, Gustavo, você, por fazer essa mesa comigo. Você sabe que eu te amo muito, meu amigo, meu querido. Eu te amo muito, Jotas. Muito obrigado. E mais uma década de amizade, trabalhos e congressos e eventos que acho que em breve a gente acaba completando uma década já, né? Acho que em breve a gente... Em brevezinho já completa uma década. Tchauzinho. Ano que vem, eu fiz as coisas rapidinho, que a gente é de humanas, 2022 a gente completa uma década de bagunça já. Uma década de bagunça. Uma década de bagunça. Tchau, gente, muito obrigado. Tchau, muito obrigado.